Então deixa eu lhe dizer uma coisa. O diabo não tem legalidade em coisa nenhuma, porque ele é chamado de o iníquo. E o iníquo quer dizer anomos. A quer dizer sem, nomos lei, ele não tem lei. Agora, por que o ser humano ficou debaixo? Não foi porque deram lugar, não foi porque o diabo teve autoridade por isso e por aquilo. Foi porque se você é pai e seu filho pequeno, que não sabe se defender, não sabe fazer nada, resolve ir embora de casa e não tem quem o segure, e ele vai, e você permite que ele vá, porque você não quer um filho em casa que não queira estar contigo, como o pai do filho pródigo. Porque Deus podia ter amarrado Adão, podia ter cercado Adão, mas Deus não quer com ele quem não queira estar com ele. Deus podia impedir a mim e a você de pecar, Deus podia acabar com o pecado no mundo. Mas se Deus acabasse com todas as formas de pecado no mundo, o homem ia continuar pecando. Como assim, pastor Gilberto? No desejo. Tirava a droga, mas ficava o desejo, tirava o sexo, mas ficava o desejo, o olhar pecaminoso, tirava a farra, mas ficava o desejo de ir. Porque se peca com o coração e não a prática é apenas o desfecho final, o último ato da peça. O pecado começa e nasce no coração, então só um coração transformado. Então quando o homem resolve sair da presença de Deus, quando Adão e Eva optam, escolhem por fazer sua vontade, fazer do eu o seu Deus, eles saem da casa de Deus, eles saem da presença de Deus, eles dizem: Pai, eu não preciso mais da tua ajuda, da tua direção, nem da tua proteção. E aí o diabo se aproveita desse período de orfandade, desse período em que o homem está perambulando pela vida, vagando, sem paz, sem Deus para dirigir, para proteger, e o escraviza. E prende sua mente com outras coisas. E o cega, porque ele é uma criança indefesa. Mas quando o pai, que pai nunca abandona, resplandece sua luz graciosa sobre a vida do ser humano, mediante o Espírito Santo e a exposição da palavra de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça em nome de Jesus Cristo, que a tua mente seja nesta hora iluminada, que a luz do Espírito resplandeça e que a verdade do Evangelho, que Jesus Cristo é a imagem de Deus, resplandeça no teu coração e na tua vida que me ouve agora, em nome de Jesus. Então o diabo se aproveitou de um momento, mas quando você se volta para Deus, pela fé em Jesus, você está abrigado na casa do Pai. Foi isso que Davi disse. Davi disse, o Salmo 23 é um salmo que Davi está numa caminhada até ele chegar numa casa. São duas coisas. Mostra Deus como pastor e Deus como alguém que hospeda, que agrega, que acolhe, que recebe alguém em sua casa. E o salmista diz, quando ele chega na casa, no final da viagem, ele diz assim: unge-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transporta. Unge a minha cabeça com óleo, na presença dos meus inimigos. Porque naquela época,
Se você hospeda alguém, você é responsável por esse alguém. Por isso que Ló queria dar as filhas para que não tocassem nos anjos. Porque o hospedeiro era responsável pelo bem-estar. E nós chegamos à casa de Deus. Não na casa de pedra. Mas como diz o escritor aos Hebreus, a nova Jerusalém, ao espírito dos justos aperfeiçoados, a assembleia dos primogênitos, arrolados do céu. Então, quando você se converte a Cristo, você voltou para a casa do Pai. E aí o diabo não tem mais poder. Porque nós estamos nos braços do Pai. Não viva assustado. Nós temos pessoas que não viviam assustadas, que não tinham medo de feitiço, que não tinham medo de bruxaria, que não tinham medo de um monte de coisa, e que após entrar em determinadas diretrizes religiosas, tradições religiosas, ficaram enfermadas, são escravas do medo, têm medo de tudo, amuletizam o Salmo 91. Eu quero lhe dizer, arrume outro salmo, porque o diabo conhece esse salmo, foi o que ele usou contra Cristo. Ele disse, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem. Eu quero lhe dizer uma coisa, quando você volta para os braços do Pai, o diabo perdeu todo o poder, porque é como um filho que vivia escravizado, enganado por alguém que tinha dito, olha, você não tem pai, teu pai morreu e você tem que trabalhar para mim. E passou a vida mentindo, dizendo que aquele filho não tinha, teu pai te abandonou, teu pai te largou, até que um dia o pai chega e encontra esse filho e encontra o mentiroso. E aí o filho descobre a verdade, que o pai nunca o abandonou. E o filho larga aquele mentiroso e passa a viver com o pai. Eu quero dizer, o diabo sempre mentiu para você. Diz que tinha autoridade, que Deus não estava nem aí para você. Mas hoje Deus vem ao teu encontro e Ele diz, meu filho, eu me preocupo com você. Eu te procuro. Eu estou procurando por você. Eu já mandei várias pessoas pregarem para você, te chamarem. E eu me preocupo com você. E você se abraça com o Pai e diz, meu Pai me encontrou. E Jesus disse, ninguém pode tirar uma ovelha da mão do meu Pai. Meu Pai é maior que todos. Pare com medo. Nós não temos medo de babau. Nós não temos medo de bicho-papão. Nós não temos medo de feitiçaria, de praga. Nós somos libertos para celebrar a vida. Cristianismo não é a religião do terror, do medo de ver mal em tudo que é lugar, em tudo que é coisinha, em achar. Você fez uma caricatura de Deus, o Deus que você crê não é o Deus da Bíblia, porque um Deus que pune você só porque você esqueceu de dar o dízimo um dia. E ele quer correção monetária, você faz pergunta, pastor, quanto é que eu devo dar? Porque você fez um Deus que pune sempre, que só tem uma vara na mão, ou então um Deus que é um Deus bonachão, que só passa a mão na cabeça. Não é essa a diretriz da Bíblia. É que nós temos um Deus maravilhoso, que é reto e justo, e quando Ele nos encontra, nós estamos abrigados, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Descansa. Cristianismo é religião do descanso. Cristianismo é refrigério para a alma e não tormento.
Você vive atormentado com medo, fazendo campanhas e mais campanhas. Você está morrendo de medo do bicho-papão. Eu quero te dizer que a Bíblia Sagrada diz que Jesus está acima de todo principado e potestade, todo nome que se nomeia nos céus e na terra e debaixo da terra. Que Deus o exaltou soberanamente sobre todo nome e lhe deu um nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Porque a Bíblia diz: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Não viva com medo, não viva apavorado, liberte-se do medo, liberte-se do terror. Aterrorizaram você. Celebre a vida e descanse no Senhor. Davi diz: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dormitará aquele que te guarda, não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita. Descansa. Jesus Cristo não vai permitir. Aproveita. Usufrui da leveza da vida. Aí surge a pergunta. A primeira resposta. A primeira pergunta. A quem foi pago o resgate? Cristo pagou um resgate à lei. Nós pecamos contra Deus e contra a sua lei. E a lei de Deus exigia a morte. A alma que pecar, a alma não é um bicho do além. Alma, nefesh, é uma palavra hebraica para o ser humano todo. É uma palavra que tem pluralidade de sentidos. Foi a lei de Deus que foi quebrada, foi Deus que foi ofendido. Então, quando Jesus pagou, Ele pagou a Deus, Ele deu uma satisfação a Deus. É tanto que João diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, tetelestai. Tetelestai. Segundo o dicionário do William Taylor, quer dizer está paga, liquidada a fatura, consumado. Então Jesus não pagou ao diabo o resgate, pagou a Deus, para nos livrar da maldição da lei que exigia a nossa morte. Hoje nós temos vida. Deus diz: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolha a vida, meu irmão, escolha a vida. Meu irmão, seja feliz, sinta a leveza do cristianismo. Deixe de ser amargurado, deixe de ser ostracizado, deixe de ser ignorante em relação às promessas de Deus e viva um cristianismo de felicidade, de paz, de alegria, de gozo no Espírito Santo. A resposta à segunda pergunta: do que fomos libertos? Já que nós sabemos que Jesus com o seu sangue não pagou nada a Satanás. Pagou a lei de Deus agora foi satisfeita, Deus é justo e justificador. Do que fomos libertos? Fomos libertos da escravidão do pecado. Paulo diz assim em Romanos 6, e libertados do pecado, foste feitos servo da justiça. Eu e você fomos libertos do poder do pecado. A salvação tem 3 momentos. No passado nós somos salvos da condenação do pecado, na justificação. No presente nós estamos sendo salvos do poder do pecado e no futuro nós seremos salvos da presença do pecado na glorificação. No presente nós vemos a santificação, nós somos salvos da maldição da lei. Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque para o judeu, quando uma pessoa blasfemava de Deus e ela merecia a pior morte, então eles atiravam essa pessoa de um penhasco. Se ela não morria, eles jogavam pedra em cima. E depois disso eles colocavam essa pessoa como exemplo em cima de um madeiro, de um tronco de árvore, para que todos vissem, aquela pessoa servisse de exemplo. Isso era, e a lei dizia que
100 metros ao redor, a circunferência de 100 metros. Aquele lugar era amaldiçoado, aquela pessoa que estava ali era maldita. E a Bíblia Sagrada diz, sabendo dessa compreensão judaica, porque para compreender a Bíblia nós temos que compreender a mente judaica. Tem um monte de gente que diz que você não precisa estudar. Você não deixa seu filho sem ir para a escola. Você o educa. Deus também quer educar a mim e a você. A questão é, você quer ser educado, porque estudo dá trabalho. Porque estudo depende de tempo. Porque estudo é dar o melhor para Deus. Ou você quer continuar na ignorância, sendo enganado. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade. E o verbo no grego está no presente contínuo, os dois verbos. A tradução pode ser assim, e continuareis a conhecer a verdade, e a verdade continuará te libertando. Porque nenhum de nós é liberto total. Porque todos nós temos os nossos defeitos, calcanhar de Aquiles, ponto fraco. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nenhuma maldição mais existe. Não vá em culto de quebra de maldição. Nenhuma maldição. Se alguém está em Cristo, nova criatura, físis, nova criação é. Deus criou você de novo. É dali para frente, para trás não tem mais nada. Não caia no conto do vigário da tal da quebra de maldição, que o que acontece na sua vida é quebra de maldição. O que pode acontecer é você não ter se convertido de verdade, você não ter sido regenerado, você ter aderido a uma doutrina, a um pastor, a uma tradição religiosa. Mas se você foi regenerado, significa que você foi criado por dentro, recriado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não deixou nenhuma maldição, porque Jesus Cristo levou sobre si toda a maldição da lei. E se ele levar a maldição da lei, quanto mais as maldições do diabo. Nós somos libertos do corpo mortal, que é uma promessa futura. E não só ela, Paulo diz, mas nós mesmos também temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo está falando de que a natureza está sofrendo por causa do pecado. Mas não só ela, nós também estamos gemendo. E ele fala do gemido da natureza, de 3 gemidos. O gemido da natureza, o gemido do cristão e o gemido do Espírito Santo intercedendo por mim e por você, para que Jesus venha. A morte de Cristo foi uma reconciliação. Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus veio reconciliar-se conosco. O que eu acho maravilhoso, tremendo em Deus, é que ele era o ofendido. Ele veio atrás do ofensor para se reconciliar. A reconciliação é necessária por causa da inimizade entre Deus e o homem. Olha o que Tiago diz, adúlteros e adúlteras. Porque no Antigo Testamento, na cultura judaica, quando você se alia a Deus, é semelhante a um casamento. Quando você faz uma aliança com Deus, você está a sua parte é ser deste Deus e não de mais nenhum. Então, quando o judeu cometia a idolatria, ele estava praticando o adultério espiritual. E nos dias de Tiago, Tiago está escrevendo para um público cristão, mas de raça hebraica. E ele diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se a si mesmo inimigo de Deus. Você tem que escolher. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Não dá para estar com o pé em 2 canoas. Jesus disse que você não pode ter 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. A reconciliação é a obra de Deus. Olha o que ele diz. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo.
e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Eu louvo a Deus porque Ele me tornou mensageiro da reconciliação. Você pode se voltar para Deus hoje. Você pode se reconciliar com Deus. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, o único meio de se achegar a Deus, o único meio de se acertar com Deus, o único meio de haver reconciliação entre essas partes é através da fé na morte de Jesus. O sangue de Jesus é o preço, e que havendo Ele feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, a vós que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Colossenses 1, 20 a 22. A morte de Jesus Cristo é uma reconciliação. E o sangue de Jesus é o preço. A morte de Cristo foi propiciatória. Propiciatória era o hilasterion, era a tampa da arca da aliança, onde era todo de ouro, e tinha os dois querubins, era uma peça só, cobria a lei que estava dentro da arca, e o sumo sacerdote jogava o sangue em cima, ali. E a palavra propiciar quer dizer tornar Deus favorável. Há uma definição que eu coloquei aqui: ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. A morte de Cristo foi propiciatória porque ela aplaca a ira de Deus. O sumo sacerdote, quando jogava o sangue, ele estava dizendo: está aqui, a tua lei exige a morte do pecador. Então nós estamos trazendo um substituto. Jesus é o substituto. A morte de Cristo é propiciatória porque é uma satisfação a Deus por sua lei. Tomará do sangue do novilho com o dedo, aspergerá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergerá 7 vezes do sangue com o dedo. Levíticos. No dia da expiação, o sumo sacerdote fazia isso. Por ser propiciatória, a morte de Cristo torna Deus favorável ao homem. Jesus contou a história de um fariseu e um publicano que subiram, porque Jerusalém ficava no alto. Então, na Bíblia, sempre que você sobe é coisa boa, sempre que você desce não é coisa boa. Porque o judeu tem como referência Jerusalém. Jerusalém fica no alto do monte. Então, a Bíblia sempre diz: subiram a Jerusalém. O sacerdote descia de Jerusalém, significa que ele acabou o trabalho. Mas o publicano, diz que o fariseu olhou de si para si, como muita gente. Tem um monte de gente preocupada que não tem igreja aberta, porque ele quer que as pessoas o vejam orando, que as pessoas saibam que ele está orando. Ele não quer que Deus o veja orando. Tem pessoas que me ligam, que mandam mensagem: pastor, eu oro sozinho. Ninguém ora sozinho, porque para orar precisa de 2 pessoas, quem ora e quem ouve. Então, quando você ora, você nunca está só. Agora, se você quer ser visto, se você quer aparecer, é porque essa é uma religião farisaica. Essa é uma religião que Jesus bate de frente. Quando Jesus Cristo veio, os fariseus oravam para serem vistos, e Jesus disse: quando você for orar, não faça igual a eles, mas entre dentro do seu quarto e ore a vosso Pai que está no céu. E agora nós temos uma oportunidade de termos uma comunhão com Deus, sem ser coisa para os outros verem. Tem um monte de gente que ia para a igreja e reclama, ia para o templo e reclama. E reclamava porque não tinha ninguém lá, porque ele vai lá, consciente ou inconscientemente, para que as pessoas o vejam orando. Era assim que os fariseus faziam. Nós não somos fariseus, nós somos cristãos. Nós estamos aqui não para orar para que os outros vejam, mas para orar para Deus, para ter comunhão com Deus. E o publicano, o fariseu, orou de si para si. Está preocupado? Não tem onde orar? Que absurdo.
Você não tem agora mais quem veja você orando, falando língua estranha. Não tem ninguém para você impressionar. Não tem ninguém para te aplaudir. Ele quer te dizer, isso não é o cristianismo. Jesus disse, os fariseus oram nas praças, oram em pé, oram para serem vistos pelos homens, já recebem a sua recompensa. Você, quando orar, entra no teu quarto, agora está a oportunidade, dobra o teu joelho, clama a Deus, faz a obra de Deus. E o publicano fez diferente. O publicano era a raça mais ruim. Mas o publicano, estando de pé, em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele está lá diante do templo, tem um sacrifício sendo feito. E ele diz, por causa daquele sacrifício, por causa daquele cordeiro, volte-se para mim. E Jesus disse, este desceu justificado e não o outro. Deixe de orar para os outros verem. Deixe de tentar aparecer. E apareça para Deus. E apareça na presença de Deus. Não seja fariseu, seja cristão. A morte de Cristo, para terminar, foi voluntária. Ninguém matou Cristo. Cristo doou sua vida voluntariamente. Olha o que ele diz. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Quando os homens foram prender Jesus, Jesus disse, a quem vós buscais? Eles disseram a Jesus de Nazaré. Jesus disse, eu sou. Os soldados caíram todos, sua espada para um lado, lança para o outro. Ninguém ficou em pé quando ele disse, ego em mim, eu sou o Deus do Antigo Testamento, eu sou. Tudo que era soldado da elite romana ruiu, desabou. Aí Jesus pergunta de novo, a quem buscais? Eles disseram a Jesus de Nazaré. Jesus disse, não já disse que sou eu, não caiu mais ninguém? Jesus está dizendo para eles, eu posso destruí-los, mas vou dar minha vida voluntariamente, porque se ele não morre, morreria eu, morreria você. Mas ele está, ninguém o está matando, ele está se entregando. Pedro tenta defender Jesus. Como tem um monte de gente tentando defender Jesus com a famosa teodiceia, tanto na filosofia como na teologia, que é a justificação dos atos de Deus. Deus não precisa de advogado, rapaz. Deus não está nem aí para o que os homens pensam ou não dele. E aí Jesus Cristo, eles têm poder para tomá-lo. E aí Pedro vai tentar defender a Jesus e corta Jesus. Pedro, tu não acha que eu poderia orar agora? E meu pai mandaria mais de 12 legiões. Uma legião tem aproximadamente 6 mil soldados. Era anjo que não acabava mais. Ele destruiu o planeta Terra. Mas Jesus não está querendo poupar-se. Os judeus, quando o viram pendurado, disseram, desce da cruz, creremos em ti. Eles queriam que Jesus descesse. Tu disse que era o Filho de Deus. E quantas vezes, quando nós estamos passando por tribulações, as pessoas chegam e dizem, tu é Filho de Deus, tem que estar assim. Jesus deu sua vida. Jesus não foi Marte, possuía poder para destruir seus algozes. É o que eu já disse para vocês, quando ele diz, e agora Jesus Cristo quer salvar a sua alma. Esse Jesus que morreu em teu lugar, que morreu para expiar teus pecados, que deu sua vida por mim e por você, ele quer te salvar. Receba-o hoje. Peça a ele que se arrependa e peça que ele perdoe seus pecados e salve a sua alma. Volte para Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Peço que ele te salve e que a Páscoa se cumpra na tua vida, que você morra para o velho homem e renasça uma nova criatura. Deus te oferece hoje a reconciliação.
Deus te oferece hoje a redenção, a descoberta de que o diabo não é teu pai, de que o mundo não é teu dono, de que há um pai procurando por você. Volte-se para ele em arrependimento e creia que Jesus Cristo morreu para cumprir a Páscoa judaica e para nos libertar com seu sangue. Pagou toda a pena e Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Venha para Cristo, esteja em Cristo, seja leve em Cristo. Que Deus abençoe. Gilberto Rebouças, aqui eu me despeço de todos.